Trust me, I'm a INDEPENDENT shit hustler. Chasing dreams since I was 14 with the foot trap busting. Halfway across that city with the question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give out to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. É show! Primeiramente desejando muito boa noite para você que já chegou e para você que acaba de chegar. Sejam muito bem-vindos ao programa Amigos do Esporte. Curiosidades, conhecimento dentro e fora das quadras, inspiração e valores do esporte para toda uma vida. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius Justo, também conhecido como Vini, sou apresentador e entretenimento de shows, eventos e locutor esportivo. E eu tô aqui hoje com uma convidada. Esse é o nosso quarto programa, tá certo? Já passou aqui Dentinho, que foi ex-atleta, foi técnico e auxiliar técnico. Já passou Jussiele, já passou Maurício Borges, campeão olímpico. E hoje nós temos uma fera aqui, uma gigante. Vamos lá, vou apresentar ela para vocês. Ela é natural do Rio de Janeiro. Criada em Irajá, zona norte carioca. Tem 1,69 m de altura. Mas, como eu disse, ela é uma verdadeira gigante. Ela tem diversos títulos. Ganhou medalha de ouro em vários campeonatos sul-americanos. Eu destaco aqui Lima 2013, Osasco 2015, La Plata 2016 e Uberlândia 2017. Bicampeã Salompas Cup em São Paulo nos anos de 2006 e 2007. Ela é campeã nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara de 2011. Pentacampeã do Grand Prix Sendai 2005, Reggio Calabria 2006, Yokohama 2008, Tóquio 2009 e Sapporo 2013. Decacampeã da Superliga Brasileira pela equipe do Rio de Janeiro. Bicampeã olímpica nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012. Considerada a melhor líbero nos Jogos Olímpicos em Pequim 2008, melhor líbero do Mundial de Clubes em 2016 e melhor jogadora da final da Superliga 2007 e 2008. Declaradamente, ela é apaixonada pelo Flamengo. Deixa eu convidar ela para dividir a tela no Amigos do Esporte. Eu orgulhosamente trago para todos vocês Fabiana Alvim de Oliveira, a Fabi! Deixa eu achar a Fabi aqui. Espera aí que ela ao vivo é assim mesmo, internet. Fabizinha, vou chamar a Fabi para dividir a tela aqui com a gente. Fabi. Onde é que tá a Fabi? A Fabi não está aparecendo para mim. Pera aí. Se liga aí, galera. Até a Gaia tá gritando aqui agora. Vamos lá. Fabi tá chegando. Não tô conseguindo chamar a Fabi aqui. Pera aí. Aqui a Fabi. Vai dividir a tela aqui comigo. Fala, Boa noite, Vini! Fabi! Beleza, Tá me ouvindo? cara? Tô te ouvindo bem. Olha que honra, seja muito bem-vindo ao programa Amigos do Esporte. Queria dizer que é uma verdadeira honra ter você aqui no programa, porque você sabe, a gente já trabalhou junto e eu verdadeiramente sou seu fã. Eu fico extremamente lisonjeado de você estar aqui junto com a gente. Seja bem-vindo. Fala, meu amigo, tudo bem? Prazer enorme estar contigo aí. Tenho te acompanhado nas suas lives. A última com a Jussiele, depois Dentinho, Maurício Borges, toda a galera que tem parado aqui um momento para bater um papo contigo. Quem tá latindo aí é a Gaia? É a Gaia, me desculpa, Fabiana, tá latindo. Aqui eu tenho dois também, mas olha, prazer estar contigo aí, você é parceiro, foi durante muito tempo dentro das quadras ali, mas agora do lado de fora a amizade continua, é um prazer estar aqui contigo, cara.
Muito bom, muito bom. Fabi, antes da gente começar o nosso programa de entrevistas, eu gostaria de ratificar aqui para todos que o programa Amigos do Esporte, eu faço isso em todos os episódios, é única e exclusivamente iniciativa da minha pessoa, do Vinícius Justo, apresentador de shows, eventos e locutor esportivo. Aqui nós não representamos nem marca, nem instituição, nem torcida, nem clube algum. Apenas amigos verdadeiramente do esporte. Beleza, Fabizinha? Então eu vou começar com você, Fabi, fazendo uma pergunta básica que eu faço para todo atleta que participa aqui com a gente. Fala um pouquinho do início da sua carreira, conta como é que foi a sua trajetória no esporte, e se você teve algum ídolo que te inspirou, Fabi. Olha, nossa, eu tive alguns ídolos, né? Mas vamos lá. Eu comecei, como você falou aí no início da live, eu sou nascida e criada aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, em Irajá, e o esporte ele começa na minha vida mais de um lado mais social, né? A gente faz, aliás, muito importante, hoje é o dia do educador físico, deixar um beijo para todos os Verdade. professores de educação física. Os meus professores de educação física foram os que eu tive o primeiro contato, né, com o esporte. Foi na escola, então eu os agradeço muito. Aliás, minha mãe está por aí, deixar um beijo para minha mãe, Dona Vera está aí com a gente na live também. E, e assim, né, o esporte começa na minha vida muito de uma forma mais social, né? Como eu morava no subúrbio, a gente tentava praticar esporte ali para não estar fazendo nada de errado, né, Vini? Para não ficar ali nas opções que a gente sabe que tem ali, as ofertas que não são nem sempre boas para os jovens, né? Os caminhos tortuosos, mas ele começa assim, né? Brincando na rua, batendo bola com a galera. Futebol entra primeiro e depois vem a minha relação, né, maior com o vôlei por conta daquela conquista que a seleção masculina teve lá em Barcelona em 92. Então ali começa o meu envolvimento maior com o voleibol, mas eu agradeço muito a minha infância da forma que foi ali em Irajá, brincando, batendo bola com a galera desde muito novinha. E certamente me ajudou muito aí, de uma forma mais lúdica, né? Porque eu acho que o contato com a bola ali era sempre sem muita pretensão, não sabia que eu ia me tornar atleta profissional, mas começa assim. E os meus ídolos, nada mais justo, né? Como eu disse que foi na frente da TV ali que eu comecei a gostar de vôlei, foi aquela geração de Barcelona, né? Eu acho que eu gosto de colocar todo mundo ali no mesmo pacote, porque foi de fato um time que me inspirou, Uma assim. geração campeã, é verdade. E tem também atletas que tinham uma coisa mais da identificação, né? Que era, eu já tinha essa altura, né, Vini, com 12 anos. Você falou aí 1,69 m, eu já tinha essa altura aos 12 anos. Então eu tô com 40 e não cresci nada. E as jogadoras mais baixinhas sempre me inspiraram também, né? Aqui no Brasil eu tinha a Shelda como uma grande ídolo e tinha a Mirella Luiz, que eu achava, olhava, via ela jogando e achava que, cara, acho que se ela pode jogar, eu também posso, assim. É difícil, né? A gente busca as referências mais próximas a nós, assim, né? Mas botando no mesmo bolo aquela seleção masculina de 92 e também essas duas atletas que eu falei para vocês, a Mireia e a Shelda. Perfeito, Fabiano. Você tem 1,69 m, mas pouquíssimas vezes eu vi uma jogadora da sua estatura ser tão gigante dentro de quadra e ocupar os espaços assim. Absurdo, mas eu vou chegar nessa pergunta também. Fabi, antes da gente ir para a segunda pergunta, eu vou aproveitar. Quem já está aqui online com a gente, dá um joinha aí, bota a mãozinha. E eu vou fazer o seguinte: vamos ver se essa galera aqui ajuda a gente a bombar a live da Fabi. Seguinte, embaixo aqui, ó, tem um aviãozinho, que é o direct. Então, ó, eu vou fazer aqui, a Fabi faz aí também junto com a gente, Fabi. A gente vai convidar aí, ó, 5 pessoas pelo menos para participar da live. Pronto, já convidei, rapidinho, vamos bombar essa live. E você quiser fazer a sua pergunta, lá embaixo tem um quadradinho com a interrogação. Escreve lá, porque se você escrever durante a live, vai passando e a gente não consegue perguntar para a Fabi. Mas no quadradinho de perguntas, a pergunta vai ficar e eu faço, depois que a gente acabar aqui as nossas perguntas, a pergunta para a nossa convidada. Vamos lá, Fabi. O que o esporte transformou na vida da Fabiana? Nossa, muita coisa, né? Assim, cara, assim, como eu disse, assim, meu início, a minha relação com o esporte, ela começa mais assim,
para não estar ali, né, no meio da galera, como eu disse, fazendo coisa errada. Então começa mais de um lado social. Depois eu fui entender, né, a ferramenta que o esporte é, né, o que o esporte pode transformar, não só a minha vida como transformou, mas de outras crianças, enfim. E olha, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente. Assim, acho que as vivências que eu tive dentro do esporte ela moldou assim não só a minha personalidade, o meu caráter, minha forma de enxergar o mundo, sabe, esse olhar sempre mais amplo. Acho que a gente começa a entender um pouco mais as coisas mais tardiamente, né? Eu estou com 40 anos hoje, mas acho que se eu não tivesse me tornado atleta, né, desde que eu comecei a praticar esporte, acho que o fato de ter vivido um pouco esse contato com outras pessoas, esses valores que o esporte traz para a gente, eu acho que eu já teria me tornado uma cidadã melhor, assim, sabe? Mais consciente. O esporte tem não só regras que a gente tem que cumprir, mas sabe, essa visão altruísta, saber que a gente precisa do outro para jogar. Então, assim, falando especificamente do vôlei, né? Estou falando do esporte que eu fiz. Acho que transformou a Fabi certamente em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais consciente. E eu devo muito, assim, sabe? A minha gratidão ao que eu vivi dentro do esporte, ela é eterna, e eu tento sempre, de alguma maneira, devolver para ele em forma de gratidão, né? Sempre agradecendo as pessoas que me ajudaram nessa trajetória também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Fabi. Eu vou até mudar a ordem, já que você falou dos valores do esporte, e realmente o esporte ele transforma vidas, ele consegue transformar, moldar o cara para uma sociedade. Então eu gostaria de saber de você, Fabi, dentre todos esses valores diversos que você mesmo citou, qual você considera mais importante que o esporte ele ajuda a desenvolver no cidadão para a vida inteira? Cara, acho que é consciência coletiva, né? A gente, como eu disse ali no vôlei, a minha posição, acho que mais ainda, né? Essa palavra altruísmo, ela de fato se aplica à minha posição. Eu passei a vida inteira sem fazer um ponto, né? Acho que o líbero, ele não é o protagonista, né, do time, ele não sai ali decisivo, ele é participativo, ele colabora. Eu acho que esse senso de coletividade acho que é muito importante assim para o indivíduo, né? A Fabi hoje, eu vejo isso nas coisas que eu tento pensar, passar para minha filha, né? Essa coisa de olhar para o macro, de olhar para todos, o que às vezes abrir mão do que é bom só para você, para ser bom para todo mundo, né? Eu acho que tem essa coisa que o esporte traz. Assim, são muitos, sabe, Vini? É até injusto escolher algumas. Eu vou ficar com esse, já que a gente está vivendo um momento tão conturbado enquanto sociedade, eu vou tentar ficar com assim, essa visão mais ampla, essa visão de um todo, de um bem comum, que eu acho que se aplica muito bem para esse momento que a gente está vivendo. Verdade. Fabi, você é muito querido. Estou lendo aqui os comentários dos seus fãs. Entre tantos, aqui tem mais um que te entrevista, né? Mas vamos lá. Fabi, qual é a sua vitória mais saborosa? Aquela que ficou com aquele gostinho de... Pode ter sido suada, mas com um sabor especial. E qual a sua derrota mais amarga? Vou começar pela derrota, tá? Que assim, a gente primeiro a gente tem que entender que a vida é feita disso, né? Não só dentro do esporte, mas a nossa vida de quem não praticou esporte é isso. Tem alto, tem Verdade. baixo, e a gente tem que seguir lutando. Cara, assim, teve uma derrota que marcou muito para mim e tenho certeza que para as meninas, assim, sabe? Para aquela geração de 2008 em especial, porque foi, foi muito duro, porque foi dentro do nosso país, diante dos nossos familiares, amigos, num ginásio especial, que é o Maracanãzinho. Foi derrota nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Foi uma derrota difícil de digerir, mas eu acho que ela acabou sendo importante também, sabe? Parte importante da gente sofrer, né? O processo é difícil, né? Você digerir algumas derrotas. Essa talvez tenha sido a mais complicada das que eu vivi. E vitória também, cara,
é difícil escolher uma, mas acho que um jogo marcante, um jogo emblemático, um jogo de superação, um jogo que tem um pouco a cara do nosso povo, é aquele jogo de quartas de final, Brasil e Rússia. Esse é um jogo que até hoje eu sempre brinco nas minhas entrevistas, né? Eu tenho que pausar, voltar, sempre para acreditar que eu estive em quadra naquele jogo tão difícil. Então, Brasil e Rússia, quartas de final, Jogos Olímpicos de Londres, foi um jogo que dificilmente vai sair da minha lembrança, né? Tenho muito presente as sensações que eu senti naquele dia. Bacana, Fabi. Obrigado aí pelas respostas. Fabi, olha só, você faz parte de um seleto grupo. Primeiro, deixa eu pedir desculpa para todas as pessoas que estão na audiência, que a Gaia está aqui latindo, é por causa de uma bolinha. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos trocar. Fabi, você faz parte de um seleto grupo de 13 atletas bicampeões olímpicos. Como é que foi para você ganhar 2 ouros olímpicos? Pequim 2008 e Londres 2012. A segunda vez teve o mesmo gostinho da primeira? Cara, teve. Pô, e assim, a gente começou falando lá daquele início, lá de onde a gente estava na frente da televisão, vendo aquela geração de Barcelona. Eu jamais poderia imaginar, né, Vini, que eu ia ter a chance de viver aquilo que me inspirou no início. Assim, o esporte é mágico, né? As coisas acontecem, às vezes a gente jamais poderia ter a noção de que aquilo eu também viveria. E, cara, assim, é tão louco pensar sobre isso, assim, sobre essa conquista, sobre o que aconteceu, a forma que foi, se tornar, ganhar pela segunda vez, né, cara? Nossa, as duas histórias das Olimpíadas que eu disputei, né, de 2008 e 2012, as duas histórias são com um final igual, né, que a gente ganhou o ouro, mas com trajetórias muito diferentes, né? Foram os Jogos de Pequim, as pessoas até acham que foi mais fácil, né? Por conta dos resultados. Foi um ouro bastante difícil por conta da sequência de derrotas que a gente tinha em competições importantes para a Rússia. Os Jogos Olímpicos de 2004 tinha havido aquela virada que trouxe uma certa desconfiança para todo mundo. Então foi duro chegar numa medalha de ouro, apesar de a gente ter perdido apenas um set, né? Então, assim, foi um momento sublime, mágico. E 4 anos depois, já não éramos mais tão assim favoritas por conta da ascensão daquela equipe norte-americana que tinha feito a final com a gente em 2008, que estava uma equipe um pouco com uma boa base daquele ano, mas um pouco reformulada. Apareceu a Destiny Hooker como uma grande jogadora que foi, fazendo muita diferença. E teve a história da trajetória olímpica em si, que foi complicadíssima, né? A gente ficou muito próximo de ser eliminada na primeira fase. Então, assim, Verdade. às vezes, cara, assim, eu acho que o esporte me deu muito mais do que eu podia imaginar, do que eu podia sonhar. Então, toda vez que eu relembro essas histórias, é sempre com muito orgulho, com muita gratidão, sempre na minha cabeça, assim, sabe, assim, esses momentos que eu vivi, a primeira Olimpíada, eu chegando na vila, tirando foto de tudo, olhando para tudo, cara, que loucura isso aqui, me sentindo dentro de uma televisão, né? Sempre fui torcedora, fã, agora eu tô aqui dentro. Então, assim, é muito mágico. Foram 2 Jogos Olímpicos que eu tive a chance e o privilégio de representar o meu país na competição mais incrível e grandiosa do esporte mundial. E representou muito bem, por sinal. Vamos lá. Fabi, quando e qual foi o gatilho que despertou na Fabiana, dizendo assim, é hora de parar? Foi uma decisão refletindo assim de muito tempo, muitos anos. Como é que foi essa decisão para você? Vini, cara, foi uma decisão muito bem pensada. Não foi assim, acordei achando que estava na hora de parar, não foi mesmo. Foi quase um ano de conversas com as pessoas, de ouvindo outras histórias, tentando entender como é que funciona esse processo. É muito difícil, né? Eu joguei vôlei por 20 anos, comecei a tentar entender como é que funcionou para outros atletas esse momento, né? Você
perceber que os ciclos se encerram, né? Isso é muito importante. E eu acho que o mais difícil para o atleta é entender o time, né? Quando, né? Eu brincava assim, poxa, é o quê? Tem uma cartilha, eu acordo com dor aqui, e aí tá na hora de parar. O que eu percebi, Vini, é que assim, não existe uma regra, né? Não existe, cara, tá na hora de parar quando acontecer isso, 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 né? Não tem uma cartilha ali que você segue e você vai sentir. É muito desse feeling mesmo, sabe? Eu tive a chance de conversar com muita gente, eu tive a chance de ouvir muitas histórias e também de ouvir um pouco o meu coração, o meu corpo, as minhas prioridades. Eu sempre fui uma atleta que, cara, eu era. Comigo não tinha 99%, era 100, 110, 120. Eu não gosto de nada mais ou menos, sabe? Eu quero fazer aquilo com o coração, com a alma e me dedicar 100%. Eu já estava começando a pensar na construção da minha família, em me tornar mãe. Então eu falei, cara, não dá para ser assim. E aí, somando-se todas essas coisas que eu falei aqui, ouvindo os amigos, pessoas muito próximas, que começaram a entender, né? Muita gente falava assim, cara, tá maluca, que isso, dá para você jogar mais tempo. E, mas eu acho que foi na hora que eu queria, sabe? Eu queria terminar também jogando em alto nível, conseguindo ajudar a minha equipe, sabe? Me sentindo útil, vendo as mais jovens, que era uma outra coisa que eu tinha desejo de, saber ajudar as meninas mais novas. E eu acho que foi tudo na hora certa, mas não é simples, Vini, não é simples você chegar a essa decisão tranquila. Eu tinha meus temores, tinha medo de me arrepender, tinha tudo. Mas eu estava segura, assim, sabe? Eu estava certa de que seria meu último ano. Eu não falei para ninguém, as pessoas só souberam véspera da decisão ali. E muito porque o Bernardo falou, porque eu não falei para ninguém, eu não queria trazer isso para a galera. E eu só avisei ao Bernardinho e ao Arri, que é o supervisor do time, porque eles tinham que programar a equipe para o ano seguinte, né? E era uma Sim. decisão. Eu estava há 13 anos na equipe, então eu precisava sentar, conversar, explicar para eles os meus motivos. O Bernardinho tentou me demover, falou: Que isso, tá louca? Eu, conversando com ele, expliquei, ele super entendeu, me apoiou. E, e é isso, assim, cara. Não é simples, mas acho que o importante é você estar tranquila, não ter medo de se arrepender, sabe? Eu pensava, cara, tudo bem, se não for a hora eu tiver me equivocado, tá tudo certo. Eu tento de novo, eu vou treinar, me preparar e tal. Mas É isso que eu ia te perguntar. eu aproveitei Desculpa. todo. Não, só para concluir, eu aproveitei todos os treinamentos, os jogos. Eu sabia que era o meu último ano. Então, cara, foi muito leve, assim, foi muito legal. A gente chegou a mais uma final de Superliga. E as pessoas perguntam também sobre a questão, mas pô, podia ter sido com título. Cara, não tava nem aí. Assim, óbvio que eu queria ganhar, mas assim, o meu olhar era muito mais amplo. Cara, eu tava naquele time que eu joguei por 13 anos, com aquelas meninas, chegando a uma decisão, ajudando a equipe. Então, o resultado foi o que menos importou. E a vida é assim, né, Vini? Não é só vitória, cara. Com certeza. Então, eu acho que eu Com tava certeza. muito tranquila, assim, sabe? Do que eu tinha vivido naquele ano e de como que ia ser esse final. Mas eu acho que a decisão foi certa. Mas é isso que eu ia te falar, perguntar no meio da sua explicação, se você chegou a sentir aquele gostinho de, pô, dava para esticar mais um ano, dava para. Você chegou a Cara, sentir isso, Fabiano? eu vou te falar, e era uma das coisas que eu também queria ter, essa sensação de que, sabe, pô, de repente dava até para jogar mais um ano, mas eu acho que é muito importante a gente entender o time dos fins dos ciclos. É muito difícil, cara, é muito difícil. Eu acho que daria para jogar, mas eu só estaria protelando uma decisão que estava muito bem tomada. A gente tinha também a gente tinha também o plano da minha família, né, que também estava passando.
os dias estavam passando, a gente estava pensando muito nessa construção, não é uma decisão simples, né? Porque nós somos duas mulheres, então a gente tem que planejar, é, estudar muito sobre as decisões que a gente vai tomar, e eu queria participar de tudo, sabe, Vini? Eu queria estar presente, porque minha carreira esportiva, quer dizer, a carreira de qualquer atleta, ela é feita de muitas ausências, né? A gente está sempre viajando, treinando, jogando, muito em hotel, enfim, você passa mais tempo com as pessoas do seu time do que às vezes com a sua própria família. Pra Eu sua também família. queria ter esse tempo também presente. Então foi uma soma de fatores que no final acabou, acho que a decisão foi bem tomada. Muito legal. Vou aproveitar e mandar um abraço e um beijão no coração. Dentinho passou aqui pela nossa live. Não sei se ele está aqui agora. Vanessa, Carol, Verlaine, tem muita gente aqui. Aproveitar, ó, quem está aqui, ó, bota a mãozinha aqui, escreve aí, ó, tô aqui. E lembrando, manda o direct, convida mais 5 pessoas aqui para assistir aqui a nossa gigante Fabi. Fabi, qual foi a decisão mais difícil? Se aposentar da seleção ou parar de jogar? Não, parar de jogar, cara, parar de jogar. Parar de jogar era que assim, eu não ia viver mais nada. Quando eu saí da seleção, eu ainda tinha um clube, né? Então, assim, eu sempre me diverti muito jogando, sabe? Eu curtia muito estar na quadra, treinar, ir pro jogo, aquela rotina. Então, assim, óbvio que sair da seleção também foi um negócio difícil, porque escutar aquele hino, vestir aquela camisa, disputar grandes competições, não ia fazer parte mais da minha vida, mas eu tinha um certo consolo que era vestir a camisa do meu clube, que eu estava há muito tempo, que me identificava. Então, eu ainda jogava, mas acho que a decisão de parar por completo foi certamente bem mais difícil. Perfeito, Fabi. Eu queria saber também, Fabi, como é que foi a sua transição de atleta, ex-atleta, para comentarista esportiva de vôlei? Ela surgiu naturalmente ou você já tinha pensado nisso? Então, Vini, eu já tinha tido algumas experiências comentando, né? Já tinha, quando eu estava jogando ainda pela equipe do Rio, eu vinha fazendo comentários na época de seleção, que, né, não conflitava, então a Globo já tinha me convidado, eu participei da Olimpíada do Rio, e existia uma conversa, né? Olha, o dia que você quiser parar de jogar, nos avise, né? Então tinha uma certa conversa já meio que adiantada, mas eu não sabia ainda quando que seria a minha aposentadoria. E quando eu tomei minha decisão, eles começaram a perceber, e aí a gente. Digamos que foi assim, cara, eu tinha outras coisas na minha cabeça também, pensei em fazer cursos, em participar de comissões técnicas, era uma coisa, essa ausência de mulheres nesses cargos de comando, seja como treinadora, ou seja, como dirigente, sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Então, era uma das opções que eu tinha, mas como eu já tinha uma certa experiência, né, já estava aí há 2, 3 anos fazendo comentários esporádicos, eu curtia aquele desafio. Aquilo ali era complicado, era difícil, mas era, ao mesmo tempo, uma coisa que me atraía, assim, sabe? Eu saía um pouco da zona de conforto, sentar ali para comentar. A galera acha que é simples, não é, nem sempre. A gente tem que entender qual é o nosso papel ali, passar um pouco da nossa vivência dentro da quadra. Então, foi uma construção, cara, assim. E aí, quando eu cheguei no final, logo na sequência da minha despedida, já veio o convite para me tornar comentarista oficialmente. E aí eu agarrei também esse desafio para tentar fazê-lo da melhor forma possível, assim como era também nas quadras. Bacana. Aproveitar e continuar mandando os abraços aqui. Mandar um abraço para o Fernando, para a Neném da TRJ, mandar um abraço para o Ricardo Alec, para o Carlos, está aqui presente, para a Carmen, que acabou de chegar. Tamo junto. Quem chegou, escreve aí, cheguei. E lembrando, convido o pessoal aí, manda o direct, manda o aviãozinho. Fabi, você já teve vontade de largar o microfone e entrar em quadro em alguma partida que você atuou como comentarista? Cara, não, largar o microfone não, mas confesso que às vezes entrar no ginásio lotado,
perto de jogo importante, jogo decisivo, o coração bate diferente, né, cara? Mas eu acho que também é uma outra coisa que vai. Eu percebi, sabe, Vini, conversando com as pessoas, que essa sensação, essa saudade que dá, mas uma saudade mais nostálgica, sem dor, uma saudade mesmo daquilo que eu vivi, vai ficar pro resto da vida, assim, sabe? Isso aí não tem jeito. Mas não passou na minha cabeça, não. Assim, vou largar o microfone, vou entrar na quadra. Não, isso não, mas assim, o coração batendo diferente, sabe? Entendendo os momentos do jogo, você entrar num ginásio lotado, que foi sempre uma coisa que eu gostei muito, independentemente de ser torcida contra ou a favor, eu curtia o ginásio estar lotado, com aquela energia dos torcedores. E aproveitar, já que você está mandando um beijo para todo mundo aí, queria deixar um beijo para todos. Muito dessa galera que está por aí eu conheço, tive próximo ali, são muitos torcedores da equipe do Rio também. Então, deixar um beijo para todo mundo. Kátia também está por aí, que eu já vi. E deixar um beijo para a galera já, porque muita gente passando, eu estou sem óculos, não estou conseguindo enxergar, mas o que dá para ver aqui, eu já deixo registrado meu beijo. Muito bom, muito bom. Eu vi a Catinha passando, Catinha também conheço, torcedora da Fúria Azul. Vamos lá. Fabi, essa pergunta é um pouquinho longa. Você era literalmente uma gigante em quadra. Ocupava os espaços como ninguém. Considerada por muitos especialistas, inclusive por mim, que não sou especialista, a melhor de todos os tempos em sua posição. Uma das suas características era uma explosão muscular muito forte, reflexos extremamente afiados e saltos consideravelmente altos, até para sua estatura. Além de não ter bola perdida, você tentava buscar todas, inclusive com as pernas. Queria até saber se você jogava futebol. Você fazia algum trabalho muscular específico para melhorar ainda mais essas suas características de força, reflexo, visão e posicionamento? Vou começar pelo futebol. Sempre brinquei, como eu disse lá em Irajá, minha brincadeira opa, peraí, Bernard está na live, deixar um beijo para o Bernard, nosso mestre. A gente tem sempre que reverenciar, né, os que começaram essa história grandiosa do nosso esporte. Bom, eu, como eu disse a vocês no início, eu brincava na rua de bola, então isso contribuiu para, enfim, ter uma intimidade. Eu nem sabia que eu ia jogar vôlei, mas o pé acabou ajudando em muitas jogadas. Então, e outra que eu brincava muito ali na rede do Cláudio Adão. O Cláudio Adão tinha uma rede em Ipanema, eu passei durante muito tempo, minha adolescência, ali era o Ponte, né? Ali na Garcia Dávila, o Ponte do vôlei. Não é ainda, na rede do Seu Grina, então eu sempre brinquei de bola. Mas vamos lá. Cara, assim, o vôlei, ao longo do tempo, como tudo na nossa vida, evoluiu muito, né? No passado, a gente via uma parte física geral, né? Uma mesma parte física para o time todo. Hoje é tudo muito específico, as coisas evoluíram. Acho que talvez por conta disso a gente vê muitos atletas jogando, né? Até 40, 44, como foi o caso da Fofão, tendo uma carreira mais longeva, né? Então, o que eu percebo é que a evolução física contribuiu muito, sabe? Assim, eu trabalhei com inúmeros preparadores físicos e só gente fera nesse sentido. Então, eles pegam aquilo específico, né, da posição e trabalham em cima daquilo. Eu fazia uma parte física diferente de uma jogadora de meio, de uma levantadora. Então, isso ajudava muito, não só a gente ter aquele trabalho que era característico da posição, mas era uma coisa tão individualizada que o preparador físico ficava atento àquilo. Cara, eu vou forçar mais aquilo que ela tem de deficiência, o que ela faz bem, já sei que ela faz bem. E isso de um modo geral. Eu estou falando especificamente da parte física, porque foi a sua pergunta, mas inclusive nos treinamentos, né? A gente vê treinamentos muito específicos, né? A gente vê, por exemplo, a parte da manhã, existe um trabalho dividido, né? Centrais e levantadoras e opostas trabalham num grupo, líberos e ponteiras passadoras trabalham num outro grupo. Isso tudo ajuda muito, sabe, Vini, a potencializar aquilo que as pessoas têm de muito bom e a corrigir aquelas
possíveis deficiências, aquilo que a gente pode evoluir ao longo do tempo. E a parte física também, cara, eu fiz muito trabalho específico, muito trabalho tentando aprimorar algumas coisas e corrigir outras que certamente me ajudaram muito a melhorar a minha performance física e aí, consequentemente, a minha performance técnica também. Perfeito. Queria lembrar para o pessoal que quiser fazer as suas perguntas, escrever aqui embaixo, ó, embaixo ali onde está a Fabi, tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Escreve ali, que senão a sua pergunta vai passando e a gente não consegue visualizar todas. Mandar um abraço aí para o Dudu, para o Ramon, que é seu fã lá de Teresina, Fabi. Um abraço, Ramon. Pô, um beijo para todo mundo. Fabi, como é que você vê a retomada do esporte pós-pandemia? Vai ser um momento, acho que a gente está vivendo, talvez, eu só tinha visto história parecida nos livros, né? Essa coisa de viver uma pandemia, algo que a gente ficasse em casa durante tanto tempo. Então, eu acho que tem um problema econômico geral e certamente vai se refletir no esporte também. Então, a gente tem que ter tranquilidade. Eu acho que num primeiro momento a gente não viu, ainda bem, né, muitas equipes sofrendo no sentido de terminar projetos. A gente viu, obviamente, alguns projetos que terminaram, mas que já estavam em vias de terminar. Mas eu até imaginava um impacto muito grande nesse sentido. O que a gente tem visto é que as coisas estão caminhando. Acho que a gente vai ter que ter muita compreensão, entender que é um momento difícil para todos, e não só é algo do esporte. A gente está vivendo um problema muito maior, e eu acho que é isso, cara, tentar com calma entender todos esses pontos, né? A gente não sabe como é que... Eu estou torcendo para essa vacina sair logo, estou torcendo para que a gente consiga ter um fio de esperança nesse sentido, né? Porque o que a gente está observando, especialmente aqui no Rio de Janeiro, é uma oscilação muito grande, né? Às vezes até uma certa vergonha de olhar os noticiários, ver as praias cheias, né? Enfim, é um momento muito complicado que a gente está vivendo, mas eu estou torcendo para essa vacina sair, que a gente possa ter o mínimo de ser afetado economicamente de uma forma mais branda. Mas acho muito difícil, sabe, Vini? Porque o problema é muito mais amplo do que simplesmente uma sobrevivência esportiva, né? E lembrar que a gente está em um ano de Jogos Olímpicos, então tem muita coisa para acontecer, mas acho que o que menos importa agora é a gente pensar né, e falando especificamente em Jogos Olímpicos, pensar em performances espetaculares, né? Porque muita coisa já se comprometeu nesse tempo aí, muitas questões de treinamentos e tal, mas acho que a gente pensar em fazer, de repente, uns Jogos Olímpicos para inspirar, né? Para poder pensar mais em reconstrução, né? Porque o que a gente viveu nesses últimos 6 meses foi algo bastante difícil e que está vivendo, né? Bastante complicado. Muito, muito difícil. O mundo está precisando de um pouco de alegria, né, Fabi? Um pouco de esperança e, enfim, vamos lá. Fabi, eu guardei a pergunta pimenta para o final. Para o final, antes da gente abrir para a pergunta do público, né? Olha, eu procuro não fazer nenhum tipo de pergunta polêmica para os meus convidados, tá? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta pertinente para os dias atuais para você, Fabiano. Nós vivemos em épocas bem complicadas como sociedade. A gente mesmo estava falando isso. Onde muitas pessoas pedem respeito, mas elas não conseguem nem respeitar a opinião do próximo, sendo ela diferente da sua. Vocês, atletas, são referência, são ídolos e muitas vezes exemplos a ser seguidos por muita gente. Com a polarização da internet e a facilidade que as pessoas utilizam essa ferramenta aqui, tanto para o bem quanto também para o mal, como é que você vê a dificuldade e às vezes omissão de alguns atletas em se posicionarem em certos assuntos mais relevantes assim para nós como sociedade?
Cara, a sua pergunta ela é uma pergunta difícil, mas ela é uma pergunta necessária, se faz necessária, então fica tranquilo. Cara, assim, Vini, eu entendo muito, até vou fazer um parênteses, eu entendia até pouco tempo esse temor que a gente tem enquanto atleta por conta enfim, cara, de medo de perder patrocínio, de sofrer represálias. A gente está vivendo um mundo, como você disse, polarizado, um mundo diferente de 10, 15 anos atrás. Mas eu acho que a gente está chegando num lugar, Vini, assim, a gente está chegando num momento em que não falar, não se posicionar, não agir significa ser conivente, significa concordar, significa ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecer. E eu acho que esse lugar eu não quero estar, né? Sentada no sofá, eu estou hoje por conta da pandemia, mas certamente a minha sensação é de tentar fazer alguma coisa para melhorar, enfim, enquanto cidadã, né? O que eu enxergo dentro do meio esportivo é de fato um certo temor de falar e às vezes uma falta de próprio conhecimento mesmo, de conhecimento de causa, né? É difícil falar daquilo que a gente não conhece profundamente. As pessoas ficam temerosas, né? E é compreensível de certa forma, mas hoje não dá mais, assim, para a gente não se comover com o que está acontecendo, né? A gente olhar as notícias, não entender que o que está em jogo, o que se ameaça, né? A gente tem uma visão enquanto cidadã, acho que o exercício de cidadania hoje ele tem que ser feito, cara, não dá mais. Por minimamente que a gente entenda, seja de política, seja de economia, seja de qualquer, né, assunto que a gente talvez não domine, né? Então, mas é importante a gente perceber, nos dar as mãos, sabe? Não dá para ficar sentado, cara. Então, eu acho que é meio que por aí. Até pouco tempo, eu entendia muito as pessoas. Talvez eu também não tenha falado muito no meu início de carreira. A gente tem muitos temores, né? Medo de, como eu falei, de sofrer represálias, de falar, olha, essa jogadora aqui dá problema, fala muito, né? Ou de entrar em grandes polêmicas. A gente está vivendo um mundo da internet bastante complicado, né? Eu até li esses dias, Verdade. né, a cultura do cancelamento ou de quem, enfim, de quem fala algo, jantar, né? Sei lá, tem uns termos, umas terminologias mais novas que eu não sei dizer, mas a gente está vivendo um momento difícil nesse sentido, né? Porque tudo que você fala acaba sendo levado para o bem ou para o mal e às vezes assim, o que eu vejo muitas meninas também sofrendo as consequências dessa internet bastante ativa, né? Então, enfim, eu torço para que os atletas cada vez mais se conscientizem e se sensibilizem com assuntos caros a eles, né? Olhar para o nosso país, né? E ver o que de fato está sendo ameaçado, o que está em jogo, né? E não só a questão da quadra, do esporte. Eu, durante muito tempo, sabe, Vini, no início, na minha trajetória, eu só queria pensar em treinar. E essa é a cabeça do atleta. Trabalhar, treinar, descansar, se dedicar, pensar no próximo jogo, na próxima performance, onde eu posso chegar nas conquistas, medalhas. E a coisa é muito maior, né? Os nossos problemas, eles não se resumem só ali a performar e a jogar vôlei, né? A nossa visão tem que ser muito ampla em relação. E aí eu vou ser repetitiva, né? Em relação ao exercício da cidadania, que acho que eu já falei aqui, mas isso é bom que fique registrado também. Perfeito. Perfeita resposta. Você entendeu o tamanho, a dimensão que o atleta ele tem, né, para uma sociedade. Fabi, eu vou agora abrir para as perguntas do pessoal, do público que está aqui no programa, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta é da Mariana. Você já segurou para não xingar no microfone? Olha, às vezes no microfone ali comentando, você fica ali, o jogo do Brasil, Olimpíada, né? Você está envolvido ali, você às vezes quer
se exagera um pouquinho, mas eu nunca tive vontade de xingar, não, assim, o meu jeito é muito explosivo, né? Dava para ver como é que quem não me conhece no dia a dia acha que eu sou esse 220 o tempo inteiro, né? Mas não sou, às vezes eu consigo controlar. Ao longo do tempo, eu fui, obviamente, trabalhando isso e tentando evoluir, mas na quadra era difícil segurar ali as palavras. Mas eu tenho boas relações com os árbitros, isso é muito legal. Eu nunca faltei com respeito, né, diretamente, mas eu sempre fui muito pavio curto e sempre muito intensa nas minhas comemorações. Mas no microfone eu acho que eu consigo segurar um pouquinho mais. E também é a idade, né? A gente vai ficando mais velha, vai administrando melhor as nossas fraquezas. Perfeito. Vamos lá. Segunda pergunta. É do João Faquin. Algum elenco ficou super marcante na sua carreira? Cara, eu vou botar elenco, poxa, é difícil. Eu vou tentar pegar um que simboliza um pouco de todos os times que eu joguei, assim, porque é um time da seleção brasileira. Aquele time de 2008, assim, acho que a gente conseguiu atingir uma maturidade, uma mescla ali de juventude, com algumas jogadoras experientes, Fofão, Valeuska, que foi uma combinação muito legal, assim, uma velocidade de jogo, uma maneira de jogar muito interessante. Então, eu fico com esse time simbolizando aí, poxa, tantos e tantos outros times que eu joguei, com jogadores marcantes que me ajudaram, e além de me ajudar que na minha trajetória, né, que marcaram a minha vida pela convivência mais íntima. Então, eu vou ficar com esse time de 2008. Bacana. A próxima pergunta para a Fabi é do Marcos Ramon. Fabi, qual foi o jogo mais difícil da sua carreira? Mais difícil? Bom, já eu falei de seleção na pergunta anterior, eu vou falar então de clube. A temporada 2012, 2013, a final da Superliga foi um jogo bastante difícil. A gente estava jogando contra o Osasco, mais uma daquelas finais emblemáticas lá em São Paulo, no Ibirapuera. A gente perdia por 2-0 e conseguiu virar um jogo muito complicado, diante de um adversário fortíssimo, que tinha um timaço. Eu vou colocar esse jogo aí como um dos jogos mais difíceis. Perfeito. Fabi, mais uma pergunta aqui. Da Neném. Como foi você... Não, perdão. Fabi, como você vê a manutenção das equipes com menos rendimentos pós-pandemia? Cara, então, cai um pouco naquilo que a gente falou aí da perspectiva pós aí, né, pandemia, assim. Eu acho que o que a gente pode observar, de repente, são jogadores mais jovens tendo oportunidade. A gente viu muitas atletas, tanto masculino quanto feminino, buscando a alternativa de jogar fora do país, que hoje algumas outras boas possibilidades, e de repente pode ser que isso abra espaço para jogadoras jovens. A gente viu ano passado aquela equipe de Barueri, né, comandada pelo Zé Roberto, sendo campeã paulista, um time super jovem, com jogadoras que a gente conhecia, eu conhecia porque eu acompanho, mas conhecia pouco de ver jogar em alto nível, né? E, enfim, acho que isso pode ser algo positivo, a gente poder ver novas jogadoras. E é isso, cara, a gente tem que se reinventar, né, Vini? Acho que vai ser a palavra geral, assim, a gente tentar ter tranquilidade no momento, né? Quem puder ter, porque nem todo mundo está passando por uma situação que dá para ter tranquilidade, mas e pensar que isso vai passar e que as coisas vão melhorar com um pouquinho mais de. Não vai ser uma coisa assim, uma mudança que a gente possa planejar daqui a 6 meses, não, acho que não vai ser assim, mas de repente pode ser que a gente veja aí outras jogadoras mais jovens tendo mais oportunidades. Perfeito. Você falou a palavra-chave, Fabi. Reinvenção. A gente está vivendo uma época que a gente tem que se reinventar. Eu jamais imaginei fazer um programa de lives com os atletas. Estou me reinventando, né? Pô, cara, eu não sabia nem o que era live. Eu fui saber o que era live quando a gente entrou aí na pandemia, que eu comecei a falar com a Tereza Cristina fazendo live, de repente a Tereza virou
fenômeno de live, eu não sabia o que era isso, assim, cara. Então, confesso que no início eu me confundia muito, assim. Agora a gente já acaba tendo um pouquinho mais de intimidade com essa ferramenta aqui também. É verdade. É uma boa ferramenta para aproximar quem está distante, né? Então vamos Oi. lá. E a gente tá precisando, hein, Vini? Poxa, eu tô louca para dar um abraço nas pessoas, sabe? Assim, mesmo que virtual, então eu tô sempre que tem essa chance aí, poxa, para mim é muito bacana, é uma chance, uma oportunidade de estar próxima das pessoas que a gente curte aí. Você é um desses caras aí que passa pela gente sempre com muita energia, então o abraço renovador que a gente não pode dar, a gente dá virtualmente. Obrigado, Fabi. É verdade. É uma das coisas que eu mais sinto falta do meu trabalho, né? Meu trabalho é lidar com o público, é contagiar com energia, com alegria. É justamente essa troca de energia que faz muita falta das pessoas, né? Vamos lá. Vou continuar aqui com a pergunta. É, o Carlos Silva e o Ricardo Alec, eles estão fazendo perguntas semelhantes. Fabi, você já pensou em ser técnica de uma equipe da Superliga? Cara, então, como eu disse também no início, é uma das coisas que me incomoda enquanto mulher, assim, essa ausência de mulheres em cargos de comando do esporte, e aí geral, né? Seja vôlei, atletismo, natação, essa ausência é um negócio que incomoda. Mas é uma possibilidade, cara. Hoje eu estou bem como comentarista, me sinto feliz, estou tentando evoluir, melhorar a cada ano, sabe? Performar bem, tentar passar para as pessoas aquilo que eu vejo, entender que nem sempre aquilo que eu penso é o mesmo que você pensa, quem está em casa pensa, e divergir faz parte, né? E, e é isso, buscar evoluir, mas é uma das coisas que me incomoda essa ausência de mulheres. Eu não sei, pode ser que mais para frente, quem sabe, mas precisa estudar, né? Começar de baixo, tentar entender como é que funciona essa dinâmica de estar comandando alguma coisa. Mas torço também para que outras mulheres possam também ter esse mesmo desconforto e retornem, né? Depois de Isabel, né? Retornem aí para as quadras, para quem sabe a gente está vendo essas mulheres também nesses cargos de comando. Perfeito. Fabi, o DJ André Thomas pergunta: por que você não jogou as Olimpíadas do Brasil? Então, cara, eu não joguei porque lá em 2014, cara, porque na verdade é o seguinte, quando a gente pega os Jogos Olímpicos de 2012, foi muito difícil, né? Aquele quadriênio foi muito desgastante. Eu estava com 32 anos quando a gente foi campeã ali. E, e assim, já vinha na minha cabeça essa rotina clube seleção, foram 13 anos. Ela é uma rotina que é desgastante, é complicado, é difícil manter-se jogando em alto nível. E já vinha na minha cabeça, assim, sabe? Eu já estava começando a planejar esse final de carreira, desde 2012. E olha, eu fui parar de jogar vôlei em 2018. Então, foi um negócio pensado, sabe? Assim. E eu sabia que se eu, né, parasse quando eu estava dentro dos meus planos, eu não ia jogar Rio 2016. Cara, ter a Bright ali foi muito importante nessa decisão. A Camila estava muito bem, a Camila me passava muita confiança, eu tinha certeza que ela estava pronta. Apesar da Bright não ter jogado os Jogos Olímpicos aqui do Rio, era a jogadora que estava naquele momento na seleção, então eu estava muito tranquila, assim, tá? Eu estava saindo com uma menina ali jovem, que tinha condições de jogar, e eu já estava com 32 anos, estava cada vez mais difícil remar, é muito complicado ali, cara. Você tem, na seleção brasileira, o sarrafo é lá no alto, né? Então, eu sabia que eu ia ter esse revés, né? Não disputar uma Olimpíada aqui no meu país, estava dentro do pacote. Mas de alguma forma eu participei ali, comentando, tentando passar um pouco da minha experiência e, torci muito. Foi também complicado passar essa Olimpíada aqui como comentarista, porque não só pelo Brasil ter sido eliminado, mas foi minha primeira grande competição comentando. Então, momentos que eu tinha que administrar, torcer, comentar, mas foi uma experiência marcante também. Eu imagino. Fabiana, tem mais uma pergunta aqui da Joyce
ela pergunta: muitos atletas profissionais, após a aposentadoria, entram para a Liga Amadora. Você já pensou nessa possibilidade? Não, cara, hoje a única coisa que eu faço é correr, amadoramente é corrida. Eu nunca mais entrei numa quadra de vôlei, a não ser para jogar um jogo do Serginho lá, quando ele inaugurou o centro dele, o Instituto do Serginho, lá em São Paulo. Mas fora isso, nunca mais brinquei de vôlei, não tive oportunidade de bater uma bolinha nem de brincadeira, que eu sempre gostei de pelada na praia ali, mas nem isso. E aí comecei a me dedicar a outras coisas, porque a gente tem que se manter ativa, né, Vini? É muito importante para a saúde e para a cabeça também. Então eu me aventurei pelas corridas de rua, comecei a nadar, pedalar, fazer outros esportes, mas aliás, aqui no Rio tem uma liga amadora muito legal, cara. Eu tava, né, acompanhando antes da pandemia, muitos amigos jogando, mas não, cara, eu prefiro agora tentar me aventurar em outros esportes, e de alguma forma ainda me manter ativa e a cabeça também focada. O importante é se manter ativo, É verdade. isso, é isso, é isso. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu te encontrei na maratona de 2019, É na isso. minha maratona do Rio. É isso. Eu tava, Verdade. disputei algumas meias maratonas aí, mas tudo na brincadeira, tudo só para completar, me divertir, porque, cara, a corrida é muito mental, não parece, mas é muito aqui na cabeça também. É verdade. Agora a pergunta é dessa fera aqui, que eu também sou fã, além da Fabi. Marcelo de Freitas, o Dentinho. Ele pergunta se a Fabi tem alguma referência como comentarista. Porra, ele tá Quem é de a sua brincadeira. referência? Pô, ele tá de brincadeira, né? Ele tá de brincadeira. Aliás, por deixar um beijo para essa família que eu amo muito. Essa família Freitas aí é um. Acho que eu vou citar o nome da pessoa que é a minha referência, mas eu estendo a toda essa família que eu conheço de muito, muito tempo. São três irmãos que moram aqui dentro do meu coração, são parceiros, e eu conheço o Dentinho quando eu pegava a bola lá no Flamengo, ele era jogador profissional. Então, olha, essa história demoraria uma live aqui para a gente contar a trajetória dessa família especial, desses camaradas que viraram parceiros, exemplo. E, cara, assim, é muito importante, né, Vini, a gente ter as pessoas que a gente se inspira, né? O Marco Freitas, hoje, talvez seja um dos melhores comentaristas de todos os esportes, né? E o Marco Freitas é irmão do Dentinho, né? Tem uma semelhança física na voz também, que quem não conhece, quem nunca fez essa associação, moleza, só pegar o Dentinho que você vai ver o Marco Freitas e vice-versa. E ele é um cara que de uma generosidade, um cara que conhece profundamente vôlei de quadra, vôlei de praia, fala, como a galera gosta de dizer, né, dono e proprietário do microfone, um cara que está sempre, sempre disposto a compartilhar conhecimento. Então, ele é a grande referência, é o cara que eu procuro olhar, eu procuro estar sempre atento no que ele está dizendo, sabe? O que ele está vendo, como é que ele está fazendo as coisas. E hoje posso afirmar aqui, sem sombra de dúvida, que é o melhor comentarista que a gente tem aí. E estendo aí a outros esportes. Acho que talvez esteja entre os tops aí de todos os esportes, Marco Freitas. Bacana. Fabi, infelizmente, assim, passa muito rápido. A gente já está quase batendo 1 hora de live. Então, não dá para a gente fazer a pergunta de todo mundo. É, Queria agradecer a presença aí, todo mundo que escreveu, todo mundo que participou. Queria abrir para as suas considerações finais, Fabi. Cara, eu queria deixar um beijo para todo mundo que passou por aí. Desculpa não ter respondido a todos. Um amigo aqui tá. Cara, é muito difícil ler, sabe? Eu tô sem óculos, então, falando aqui para falar do Eduardo. O Eduardo foi meu primeiro treinador. Fechando o nosso bate-papo aqui, lembrar daquele primeiro, né? Falei de gratidão nessa live, falei, enfim, de trajetórias, de ídolos. Ele foi meu primeiro treinador lá em Irajá, foi o cara que falou, olha, pequenininha, dá para jogar vôlei aqui, foi através dele que eu tive as chances. Vou deixar um beijo para o Eduardo aqui, já que nosso amigo aí lembrou e lembrou muito bem. E, cara, te agradecer, Vini, parabéns aí pelo programa, um beijo para todo mundo, todos e todas, e terminar também dizendo, mais uma vez,
agradecer ao professor de Educação Física, todos os educadores físicos, todos os professores, né, mas os educadores físicos em especial, já que hoje é o dia deles. Um beijo, obrigada e obrigada mesmo. Um beijo a galera. Fabi, queria fazer o que eu faço sempre quando eu te vejo pessoalmente, que é isso aqui. Valeu, camarada. Te dizer que você é uma jogadora, uma ex-jogadora atualmente, fora da curva. Poucas vezes eu vi uma profissional como você, gigante dentro e maior ainda, como eu e Dentinho até falamos, maior ainda fora das quadras. Uma simplicidade, humildade, carinho, simpatia para com o seu próximo. Você não saía sem cumprimentar o último torcedor. E eu acompanhei, tive o privilégio. Você vale o meu jargão, tá acabando. Fabi,